Vamos fazer o seguinte, todas as sextas tem o quadro Sintrasp Responde. Hoje eu estou recebendo aqui um dos diretores do Sintrasp, que tem vivido aí momentos de muita polêmica, mas a gente vai debater hoje uma outra questão que é interessante o funcionário prestar bem atenção com a gente aqui. Eu vou até abrir minha pauta aqui para a gente ficar bem à vontade com o Felipe Duarte, que é um dos diretores, né? Eu quero aqui muito, mas muito trazer para vocês, servidores e servidoras, né? A situação relacionada ao novo estatuto, tá? A primeira comissão oficial de elaboração da proposta do novo estatuto do Sintrasp está aberta para receber sugestões que contribuam para a construção de um regulamento mais democrático. Isso é importante, viu? Democracia e representativo também. Nós temos aqui, né, com a ajuda do servidor, contando sempre para dar essa mudada, essa guinada. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Ed. Boa tarde a todos, a todas. Prazerão receber você, querido. Fica à vontade aí. Fala um pouquinho da ideia desse novo estatuto, Felipe. Então, Ed, a gente, como sindicato, a gente entende, né, que é muito significativo, muito importante, né, a consolidação e, vamos dizer assim, a fortificação dos sindicatos e do nosso sindicato, né, dos servidores públicos municipais, porque é através da luta do sindicato que a gente melhora as condições de trabalho, as condições de vida, né, melhora a luta por melhores salários, né, e isso, né, depende de um sindicato forte, né. E aí nós, enquanto gestão de sindicato, nosso sindicato há cerca de 1 ano e meio trocou a gestão, nós somos uma nova gestão e a gente vê como central, né, a reforma desse estatuto. Porque o que é o estatuto, Ed? O estatuto é o coração de funcionamento de uma entidade igual o sindicato. Então, ele ali rege todos os funcionamentos de como que ele vai se organizar, como ele vai, o que ele vai lutar, o que ele precisa fazer, o que ele precisa organizar, né? E a gente está, né, em meio a esse processo há vários meses, discutindo com os servidores, com as servidoras, com os trabalhadores, trabalhadoras, o processo de modificação e o que é importante colocar, seria importante colocar nesse novo estatuto, né, para a gente fortificar cada vez mais a luta do sindicato, a luta da categoria, né. Ô Felipe Duarte, o que mudaria, tá? Que é importante, quando você propõe uma mudança, quando você propõe um fato novo, tem algumas coisas que o servidor precisa saber. Qual que é a sua opinião sobre isso aí? O que você pode passar? Sim, boa pergunta, Ed. Então, qual que é a questão, né? O nosso estatuto, né, assim, de forma mais objetiva, ele tem 15 páginas, né, que rege ali todos os procedimentos sobre eleição, sobre o funcionamento da direção do sindicato, sobre o que ela deve, como ela deve se organizar administrativamente, como ela deve se relacionar com os seus filiados, né? E o nosso estatuto, devido a muitos anos de descaso, e a gente sabe que vários sindicatos, infelizmente, não fazem o trabalho que deve ser feito, que é lutar por melhores condições de vida e trabalho para os trabalhadores, foi deixar de lado esse estatuto. E o nosso estatuto é extremamente antidemocrático. Ele é totalmente, né, voltado para que o sindicato não funcione, né? E nosso objetivo é que o sindicato seja democrático, que quem tenha o direito de discutir os caminhos que o sindicato tem que trilhar enquanto organização os trabalhadores e as trabalhadoras. E aí a gente com essa reforma, a gente quer trazer os trabalhadores e trabalhadoras para dentro do estatuto no sentido de poder de decisão, que hoje, infelizmente, o nosso estatuto ele é falho nessa questão. Então quer dizer que falha quando dá o poder de decisão ao servidor? É mais ou menos por aí? Sim, porque na verdade, Ed, infelizmente, o nosso estatuto ele é extremamente centralizador. Nosso estatuto, como a maioria de sindicatos, ele tem um presidente, ele tem uma diretoria que comanda. No entanto, todas as questões de decisão, elas ficam centradas em cima do presidente, né, da entidade, né? Uhum. E o presidente, ele pode decidir as coisas, muitas das vezes, sem nem precisar conversar com a categoria, né, que é a detentora do sindicato. É interessante você estar colocando, Felipe Duarte, porque quando se tem a participação democrática de todos, o consenso parece que é maior. E quando se tem um consenso maior, o poder de decisão acertada também. Sim. Quantas e quantas vezes a gente tem reuniões com pessoas de empresas grandes em Uberlândia, que eu participo do sindicato fulano, então vou falar aqui, sindicato jornalista.
inoperante. Porque, olha, sinceramente, está igual cabeça de bacalhau o sindicato jornalista. Eu como sindicalizado, eu tenho isso para dizer. Agora, você pega um sindicato que abre as portas, que dá essa abertura para o trabalhador, que é contribuinte, que participa ativamente. As coisas tendem a fluir melhor. Sim. Sim, exatamente, Ed. Porque, na verdade, numa sociedade democrática, num Estado democrático de direito, os sindicatos de todos os trabalhadores fortes, né, é necessário. Isso não é ruim para o funcionamento da sociedade, como um processo de organização. A gente entende que os trabalhadores ele precisa ter suas organizações bem preparadas e estruturadas, né? E isso perpassa diretamente pela questão de como que é direcionada a questão do estatuto. Nosso estatuto, por exemplo, um exemplo específico que tem lá, prestação de contas. De acordo com o nosso estatuto, se algum membro do sindicato viajar ou fazer alguma atividade fora da cidade ou se hospedar em hotel durante um processo de viagem, ele não precisa fazer a prestação de contas. Então, assim, é como se fosse uma caixa preta, inclusive inibindo o acesso de como que o dinheiro que é gasto dentro do sindicato para os trabalhadores que dão seu dinheiro ao sindicato, né? Isso é um absurdo que precisa ser removido, né? Por exemplo, as comissões que é montadas dentro do sindicato não são as assembleias dos trabalhadores que decidem. De acordo com o estatuto, é o presidente que decide. E nós entendemos que isso é muito arcaico, né? E a gente precisa remontar essa discussão e que o sindicato se democratize e que o poder seja dissolvido para todos, né? Inclusive por quê? Por causa da participação. Então, quanto mais participação, a gente entende, né, que as demandas que são as demandas necessárias que esses trabalhadores acham pertinentes para lutar, né, que elas sejam encaminhadas, seja de salário, seja de condições de trabalho, né, e não seja pessoas ali dentro do sindicato que muitas vezes usurpam o sindicato para si, para os seus interesses, às vezes não até, age, né? Sim, até por uma questão financeira, né? Querem às vezes até pegar o dinheiro que às vezes são dos trabalhadores ali, né? E para em vez de distribuir isso num processo de organização da luta dos trabalhadores. Tá, ô Felipe, a gente vai sempre passando informações a respeito desta situação do estatuto. Mas vamos mudar um pouquinho aqui o rumo. Eu estou com o Felipe Duarte. Vamos falar um pouco a respeito da Assembleia que vai acontecer segunda-feira. Iria acontecer na Rua dos Bentivis, Jardim das Palmeiras, número 315. 315. Né? Então não será mais lá na Bentivis 315. Sim. Então, devido a esse processo de auto-organização, de reorganização do sindicato, as nossas lutas, infelizmente, ou eu diria, reverberam de uma forma até a nos levar a certos perdas, né? E uma dessas a prefeitura, devido a perceber que o sindicato está lutando, né? Está reivindicando melhores condições de trabalho para os trabalhadores da prefeitura, reivindicou um espaço histórico do sindicato, que é, né, um espaço que há 40 anos pertence aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, devido a esse imbróglio administrativo, né, a gente não vai poder fazer a assembleia lá no clube social, que seria lá no Jardim das Palmeiras, né? E a gente transferiu a assembleia de segunda-feira, né, às 18h30, primeira chamada, às 19h30, segunda chamada, lá para Eulerlandes Bernardes, né, que é lá na 789, lá no Santa Mônica, próximo ali à prefeitura, que é a casa do Sintrasp também. Vamos lá, qual que é o endereço mesmo? Eulerlandes Bernardes, 789. A primeira chamada? A primeira chamada às 18h30. A segunda? E segunda chamada às 19 horas, né? Que a gente vai discutir duas pautas, né, Ed? A gente vai discutir essa questão séria, né, que é a desocupação de um espaço histórico dos trabalhadores da prefeitura, que é o clube social, né? E a segunda vai falar sobre a questão, né, da prestação de contas, né, do processo de como que foi organizada as contas, né, da gestão passada do sindicato, que infelizmente tem várias irregularidades. Vamos organizar a casa. Felipe Duarte, obrigado, viu? Muito obrigado. Sintrasp Responde voltará na próxima sexta-feira.